E aí pessoal da net, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Estou eu aqui numa missão de fazer review de todos os mangás que as editoras lançarem aqui no Brasil a partir de agora, né? E esse vídeo eu vou fazer review sobre o volume 13 do Lost Canvas Garden, né? Que está sendo relançado aqui no Brasil pela editora JBC, né? Então fica aí no vídeo para você ver essa análise que tá bem legal. Mas antes disso, pessoal, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda um vídeo no amigo de vocês que possam estar interessados em mais coisas sobre o universo de Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco. E se você quiser e puder, faz uma doação de R$8 mensais ou então torne-se membro do canal Mundo Seiya e você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do canal, né? E se você ainda não comprou esse volume aqui ou qualquer outro mangá de Saint Seiya, dá uma olhada na descrição do vídeo. Eu tenho aí links no Amazon para vocês, se quiserem adquirir alguns mangás de Saint Seiya, vocês podem adquirir no Amazon pelos links e me ajudar de maneira indireta. Sem mais enrolações, vamos analisar o volume 13 de Lost Canvas Garden especial focado em Xion de Ares. Vamos lá? Então, gente, né, primeiramente eu vou ter que explicar para vocês o seguinte: o que é o Lost Canvas Garden, tá? Para todo, assim, muita gente que vai assistir aqui, eu acho que todos que estão assistindo aqui conhecem The Lost Canvas, né, que é o spin-off que conta a história da Guerra Santa do passado, né? Muitos aqui inclusive pararam no anime, não leram o mangá, né? E depois de terminar a história de The Lost Canvas em 25 volumes, a autora Shiori Teshirogi fez um volume extra, ou 2 volumes extras em alguns casos, para cada Cavaleiro de Ouro, né? Para aprofundar a história e contar uma história interessante na vida de cada Cavaleiro de Ouro. Foram personagens que as pessoas gostaram, então houve uma demanda para ver mais sobre esses personagens, né? E a autora, ela conseguiu criar um universo rico de acontecimentos, né? De maneira que você pode criar uma timeline, né? Até um abraço para o meu amigo Robson, que sempre fala que gosta de ver essas timelines. Você pode criar uma timeline de acontecimentos de Lost Canvas de maneira que você encaixa cada Gaiden, cada volume, cada capítulo em um ponto da timeline, né? E você fica visualizando aquilo como se fosse um mapa, né? Então bastante gente gosta de fazer isso. E essa história aqui, esse volume 13 que acabou de ser relançado, né? Ele foca no Xion de Ares, em como que ele adquiriu a sua armadura de ouro, que estava perdida numa prisão do tempo, né? Esse volume, ele compila os seguintes capítulos, ó. Capítulo 75, o sonho de Ares. 76, o mensageiro que ultrapassa o tempo. 77, caminhos cruzados. 78, virada. E um capítulo extra, chamado passado e futuro, né? Chamado passado e futuro. Bom, o mangá ele continua sendo publicado no mesmo formato de tamanho dos mangás da JBC, né? Não mudou nada, né? Diferente da New Pop, que ela publica episódio G num formato um pouco maior, que até me agrada bastante o formato maior da New Pop, tá? O mangá é quase do mesmo tamanho do Next Dimension. Next Dimension é um pouquinho maior e um pouco menor, um pouco mais alto que o padrão japonês de mangá, tá? Apesar do mangá japonês aparentemente ser um pouco mais gordinho por causa da gramatura do papel, tá? A capa, gente, eles fizeram uma espécie de brilho na capa, na armadura e na logo, que ficou um pouco bonito, mas é um pouco controverso isso, porque o brilho ele só funciona na armadura. Na cara do personagem e no cabelo não tem esse brilho. E eu vou confessar pra vocês que eu tive uma sensação de estranheza. E eu ainda não decidi se eu gosto ou não dessa laminação que tem na armadura do Xion aqui. Eu não decidi, não sei se isso é bom ou ruim ainda, gente. Não tenho certeza, tá? Escreva aqui nos comentários, né? E se você chegou nesse ponto do vídeo, escreva aqui, grande mestre do santuário. Escreva aqui, né, nos comentários para eu saber que você chegou até esse ponto do vídeo, tá? De personagem novo nesse Gaiden aqui, nesse volume, nós temos o Avenir de Ares, tá? É um cavaleiro de Ares que veio do futuro, né? De uma época em que Athena perdeu a Guerra Santa, né? Então aparentemente o Avenir ele é de uma versão da Guerra Santa do século XX, aparentemente do século XX, tá? Em que a Guerra Santa foi perdida para Hades. E aí ele volta no tempo até o século XV, né? Até o século XV,
e ele muda toda a história, de maneira a alterar a Guerra Santa do século XVIII e também alterar a Guerra Santa do futuro, da época dele, fazendo com que Atena não perca mais. Então assim, é uma história bem interessante que visa a viagem no tempo, né? O Kairos também aparece, inclusive ele é o vilão do próximo Gaiden, desse e do próximo também. Então o Avenir de Ares é um dos personagens mais interessantes que a Shiori Teshirogi fez, né? Eu diria que esse volume é basicamente a busca do Shion pela armadura de Ares, né? Desde o momento que ele decide buscar, conversando com o mestre Hakurei, ele vai junto com o Manigold, tem um pouquinho de ação no capítulo, a história é interessante. Eu ainda tenho um pouquinho de problema com o estilo narrativo da Shiori Teshirogi, que eu acho um pouquinho lento, me cansa um pouquinho, principalmente quando se trata de Shion. Quem conversa comigo sabe que os momentos do Shion no Lost Canvas, pra mim, são os piores momentos do Lost Canvas. Eu não gosto realmente. Até a parte dele com o Lune no Lost Canvas é uma parte que eu não gosto. E eu diria que nos Gaidens, principalmente no próximo, eu vou falar do próximo aqui ainda, é onde o Shion de Ares mais brilha, talvez na franquia inteira. Até porque nós sabemos que, infelizmente, o Shion de Ares não teve espaço suficiente em Sensei The Next Dimension. Inclusive eu peço que, se tiver um Gaiden de Guerra Santa um dia, que o Shion de Ares tenha sua devida importância dentro da história. Escreva aqui o que vocês acham sobre o Gaiden do mestre Shion de Ares. Por enquanto não é mestre ainda, né? Mas vai se tornar um mestre Shion de Ares. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? A mensagem da Shiori Teshirogi. Uma das coisas mais interessantes de ler o volume é falar sobre a mensagem que o autor deixou. Inclusive do volume 13 de Next Dimension, que eu já fiz análise, eu já tinha falado sobre essa mensagem lá atrás, tá? Procure o vídeo aí, escrevam aí. Kurumada, Mundo Seiya Kurumada, Alcançar o Céu. Procurem desse jeito que vocês devem achar, tá? Bom, vou ler a mensagem que a Shiori Teshirogi deixou. Olá e boa tarde, sou a Teshirogi. A saga de Ares, no Cavaleiro de Ares, será um pouco longa. Como o Shion sobreviveu à Guerra Santa, foi o cavaleiro que mais teve envolvimento com outros personagens. E mesmo neste volume do Gaiden, foi divertido trazer vários deles. Num certo livro que li, tinha escrito algo como: a constelação de Ares é a primeira das 12 constelações do Zodíaco e nasceu das trevas iniciais, que chamamos de morte. E ao mesmo tempo que achei isso muito legal, a primeira coisa que pensei foi no Sr. Shion. De todos os personagens da Lost Canvas, o Shion foi o que mais pude trabalhar na questão de evolução de personagem. O Shion de Lost Canvas, de apenas 18 aninhos, ainda está longe de ser diviníssimo mestre Shion da história clássica. O Shion, que é o mestre do santuário, que volta em Hades, né? Do Kurumada Sensei. Mas ficarei muito feliz se deu para passar a impressão de que um dia este Shion se tornará aquele Shion. E Shiori Teshirogi, esse Shion se torna, você sim conseguiu passar a impressão de que este Shion vai se tornar aquele Shion. Então meus parabéns a Shiori Teshirogi, porque esse aqui, junto com o próximo volume, é o melhor Gaiden de The Lost Canvas, tá? O melhor Gaiden de The Lost Canvas, pra mim, sem comparação, esses dois juntos, porque o próximo também ainda vai ser do Shion, tá? E assim, eu gostaria que dentro da história canônica, um dia eu acho que vai ter o Gaiden da Guerra Santa, que o mestre Masami Kurumada consiga passar essa impressão de que aquele Shion do século XVIII vai se tornar o Shion do século XX, tá? Porque infelizmente, né, eu amo The Next Dimension e o Shion, ele é o cavaleiro que não teve, que é o mais me decepcionou em The Next Dimension, tá? The Next Dimension tem personagens maravilhosos, excelentes, assim, absurdamente excelentes, mas o Shion não é um deles. E assim, era importante que fosse, porque o Shion é o que sobrevive e que se torna o grande mestre, tá? Então é uma pena, e eu espero que um dia nós tenhamos mais do Shion vindos pelas mãos do mestre Masami Kurumada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa review, tá? Se vocês querem comprar o mangá, como eu falei, dá uma olhada no link da descrição, que tem todos os links lá pra vocês. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!